Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre os processos farmacológicos da depressão, que é conhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como o mal do século. Nós vamos entender melhor como essa doença funciona e como funciona o seu tratamento com o uso de antidepressivos. O que é a depressão? Bom, no ponto de vista patológico, é aquela doença que há presença extrema de tristeza, pessimismo, baixa autoestima e que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes lhe faziam bem e grande oscilação de humor e pensamentos que podem até culminar em comportamentos e atos suicidas. Segundo neurologistas, a diferença entre depressão e tristeza é que quando não há depressão, o cérebro consegue modular essa emoção negativa. Você pode estar triste, mas sabe que tem que ir trabalhar, tomar um café, procurar pensar coisas boas e realmente vai fazer isso. Agora vamos ver como funciona a depressão de um ponto de vista neurológico. Bom, o sistema nervoso, justamente como o sistema endócrino, é responsável pela maioria das funções do controle do nosso corpo, do nosso organismo. E as principais células que compõem esse sistema são os neurônios. Porém, para que haja a transmissão de impulsos nervosos de um neurônio para outro, é necessário que eles vençam um espaço que tem entre eles, que é denominado fenda sináptica. Para isso, o primeiro neurônio libera substâncias químicas para fazer essa comunicação, que são denominados neurotransmissores. Na depressão, ocorre um desequilíbrio desses neurotransmissores, de alguns, como a norepinefrina, a serotonina e a dopamina em menor quantidade. A norepinefrina é também conhecida como noradrenalina e é definida por algumas bibliografias como um hormônio precursor da adrenalina. Tem um efeito estimulante na lipolase e ela também é usada no sistema que nos faz ficar alerta. Já a serotonina é o hormônio e o neurotransmissor envolvido principalmente na excitação de órgãos e constrição de vasos sanguíneos. Ela também regula a luz durante o nosso sono, visto que é a precursora do hormônio melatonina, que é o regulador do nosso relógio natural. E a dopamina apresenta diferentes funções, e ela também é responsável pelo sentimento de euforia, assim como a endorfina, e é capaz de acalmar a dor. Então há a desregulação de neurotransmissores na depressão, mas a bomba de recaptação e a enzima continuam trabalhando normalmente. Isso significa que o neurônio receptor captura menos neurotransmissores e o sistema nervoso funciona com menos neurotransmissores do que normalmente seria preciso. As causas da depressão não são totalmente conhecidas, mas há causas genéticas e ambientais. E os sintomas dessa doença podem ser o sentimento de tristeza, alterações no apetite, distúrbios no sono, choro fácil e perda de interesse. Agora vamos falar da psicofarmacologia de antidepressivos. Bom, até a década de 80 só haviam duas classes de antidepressivos: os tricíclicos, que eram as ADTs, e os inibidores de monoamino-oxidase, que eram os IMAOs. Basicamente, o objetivo dos antidepressivos são aumentar os níveis de neurotransmissores na fenda sináptica, e então eles precisam inibir a recaptação. Após diversos estudos, foi verificado que a baixa quantidade de monoaminas está relacionada com a depressão. Assim, os antidepressivos tricíclicos são inibidores da recaptura de monoaminas, porém eles não são receptores seletivos e eles atingem outros campos que não estão ligados com esse sistema. Eles vão bloquear receptores de histamina, colinérgicos e alfa-adrenérgicos, resultando em efeitos colaterais, baixa tolerabilidade e risco de toxicidade. Eles vão causar muitos efeitos adversos, atuando em outros receptores, como os muscarínicos, que vão causar boca seca, visão turva, disfunção sexual e ganho de peso. Também vão atuar nos receptores histaminérgicos, que vão causar sonolência, sedação, fadiga e tontura. Já relacionado aos IMAOs, que são os inibidores de monoaminoxidose, temos o risco de interação com a tiramina e crises hipertensivas potencialmente fatais.
Essa enzima monoaminoxidase oxida a monoamina, então automaticamente ela vai diminuir a quantidade na fenda sináptica. E esse antidepressivo vai inibir a atividade dessa enzima, aumentando a quantidade de monoamina. Porém, também pode acontecer uma interação com a alimentação, já que essa enzima também degrada a tiramina, que está presente nos alimentos, e pode causar diversos efeitos colaterais, e principalmente cardiovasculares. E por sua vez, temos a nova geração de antidepressivos, que é constituída por medicamentos que agem em um único neurotransmissor, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou de noradrenalina, ou em múltiplos neurotransmissores ou receptores, como a velachachina, o bupropion, a trazodona, a nefazodona e a mirtazapina, sem ter como alvo outros sítios receptores cerebrais não relacionados com a depressão, tais como a histamina e a acetilcolina. Isso faz com que esse medicamento não tenha tantos efeitos colaterais dos medicamentos heterocíclicos. E agora nós vamos ver a classificação desses medicamentos. Primeiramente, temos o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Esse medicamento foi criado a partir de uma pesquisa racional para encontrar medicamentos tão eficazes quanto os ADTs, mas com poucos problemas de tolerabilidade e segurança. Os ISRS inibem de forma potente e seletiva a recaptação de serotonina, resultando em potencialização da neurotransmissão serotonérgica. Embora compartilhem um principal mecanismo de ação, esses medicamentos são estruturalmente distintos. Possuem diferenças no perfil farmacodinâmico e farmacocinético. Os principais medicamentos relacionados a essa inibição seletiva da recaptação de serotonina é a sertralina e paroxetina. A meia-vida prolongada de fluoxetina e da norfluoxetina e o tempo necessário para se atingir o estado de equilíbrio apresentam significado clínico, como a maior latência para o início da ação antidepressiva. Os efeitos adversos desses tipos de medicamentos envolvem o nervosismo, a ansiedade, a insônia, tremores, náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia. Esses efeitos colaterais são em função da sua ação seletiva, apresentam um perfil mais tolerável de efeitos colaterais, existindo também diferenças entre os principais efeitos colaterais dos diferentes tipos desse medicamento. Temos também os inibidores seletivos da recaptura de serotonina e noradrenalina. Como principal medicamento dessa classe, nós temos a venlafaxina, e ela tem um metabólito ativo que é o O-desmetilvenlaxafina. Eles são inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina e apresentam fraca atividade como inibidores da recaptação de dopamina. Eles não apresentam afinidade por receptores adrenérgicos alfa-1, receptores muscarínicos ou histamínicos e também não inibe a monoaminooxidase. Também alteram a sensibilidade de receptores beta-adrenérgicos após a dose única. E aqui nós podemos ver uma imagem ilustrando a recaptação de serotonina e noradrenalina, onde não acontece quando é utilizado algum antidepressivo que advém dessa classe. Além dessas atividades, eles têm efeitos diversos, que são náuseas, tonturas, sonolência, hipertensão, sudorese abundante e tremores. Por fim, temos os inibidores seletivos da recaptação de dopamina, que é o outro neurotransmissor envolvido no processo depressivo. Embora não completamente conhecido, o mecanismo de ação do buprion se dá através da sua atividade noradrenérgica e dopaminérgica. O buprion aumenta a liberação de noradrenalina corpórea e é um fraco inibidor in vitro
da captação neuronal de noradrenalina e dopamina, e é de uma alta relevância farmacológica. E aqui está mostrando uma imagem de como funciona a recaptação da dopamina, onde não é exercida com a ação do antidepressivo. Alguns efeitos adversos desse medicamento envolvem a agitação, a ansiedade, o rash cutâneo, a diminuição do apetite, boca seca e o aumento de risco de indução de convulsões, maior que em outros antidepressivos. Bom, e como conclusão, nós podemos falar que avanços na pesquisa de antidepressivos levaram a substâncias com perfis farmacocinéticos diversos, mantendo ligações com teorias monoaminérgicas. Novos antidepressivos buscam aprimorar eficácia, evitando efeitos colaterais, como demonstrados pelos ISRS, em comparação aos clássicos, que são os ADTs e os IMAUs. Embora eficazes, persistem dúvidas sobre a resposta terapêutica em casos graves. A heterogeneidade do grupo permite indicações variadas, buscando conciliar amplo espectro de ação com tolerabilidade e seguranças. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela sua atenção.